A mitopoese da psique, mito e individuação, por Walter Boechat, editora Vozes Petrópolis, canal Leconde. Capítulo 8. Mito e criatividade. Hefesto, o deus da técne. A configuração arquetípica de Hefesto nos mostra inicialmente um deus periférico, não incluído na ordem patriarcal do Olimpo, coxo, rejeitado pelos pais, lançado ao mar. Quando pensamos nos olímpicos, nos vem à mente Apolo, Atena, Zeus e Hermes. Pouco pensamos em Hefesto, o único com deformidade física, o único deus que trabalha. Hefesto é um filho de sua mãe, como se costuma dizer. Há uma ausência do princípio do pai, que psicologicamente representa a tradição, os valores socialmente aceitos. O padrão de consciência de Hefesto é aquele que não se insere na ordem socialmente aceita, nos valores coletivos e na tradição. Estes têm um duplo aspecto. Sob um ponto de vista, são formativos, psicopedagógicos. Por outro, podem ser repressores e produtores de neurose. Uma relação defeituosa com o arquétipo do pai, ou Zeus, pode levar na adolescência a condutas marginalizantes, sociopáticas, delinquenciais. Segundo o mito, Hefesto passa a maior parte de seu tempo debaixo do monte do vulcão Etna, em suas forjas, em seu constante trabalho artesanal. Estar debaixo da terra nas forjas pode, em alguns casos, deixar de ser um processo criativo para ser antes uma fuga das interações sociais produtivas. Hefesto representa, na verdade, como referiu Murray Stein, um padrão de introversão. A libido se volta para o inconsciente e pode funcionar de forma criativa, transformando a personalidade, ou de forma patológica, como defesa esquizoide. As forjas subterrâneas falam de emoção contida, de difícil expressão. Hera faz nascer Hefesto a partir de uma competição com Zeus, pois este fizera nascer Atena da sua cabeça, partenogeneticamente, e Hera quer fazer o mesmo. Hefesto não é o produto da relação amorosa, mas da competição irada dos pais. Hera atua como a mãe narcisista rejeitora. Hefesto surge nesta interação neurótica. Segundo Slater, Hefesto não reage com o matricídio, como Orestes, ou com o distanciamento, como Apolo,
ou com um estupro, como Zeus, mas antes com uma espécie de autocastração, não no sentido concreto do termo, mas seu aleijão se refere ao estar castrado nos relacionamentos e na agressividade. Em sua psicopatologia, Hefesto não adequa seus fogos ao social, mantendo-se introvertido, debaixo da terra, fruto de uma relação com uma mãe narcísica e um pai ausente que não lhe serve de modelo. Entretanto, o episódio em que o Senhor dos Nós ata sua mãe Hera a um trono dourado é bastante elucidativo. Após prender Hera, Hefesto refugia-se em sua oficina. Ares tenta levá-lo de volta ao Olimpo e é afastado com chamas. Somente Dioniso consegue levá-lo em um burro, seu animal sagrado, após embriagá-lo com vinho. Hefesto solta Hera e obtém Afrodite como esposa. Prendendo Hera, Hefesto libera-se a si próprio do complexo materno negativo. Sua ânima transfere-se da mãe à esposa com auxílio de Dioniso Lísios, o libertador. O homem identificado com o arquétipo de Hefesto pode ser ajudado em certas circunstâncias pela perspectiva de Dioniso, mais extrovertida. A depressão de Hefesto advém de sua introversão mal resolvida, sua libido mantida no inconsciente. Os pés tortos de Hefesto contrastam com os pés rápidos de Ares, o fálico deus da guerra. Apédanos Hefesto, o frágil, contrasta com Artipós Ares, o de pés rápidos. Somente pela criatividade poderá Hefesto elaborar sua raiva e sua depressão depositadas nas entranhas da terra. Esta poderá simbolizar o próprio corpo da personalidade regida por Hefesto, que estará sujeita a diversas manifestações psicossomáticas por não saber canalizar sua libido, seus fogos. Devemos lembrar-nos sempre que o deus da técnica é o único no Olimpo a apresentar deformidade física. Quando pensamos nos olimpianos, lembramos sempre do belo Apolo ou da pura Atena, deuses de aparência perfeita, ligados à consciência, civilizatórios por excelência. Hefesto, o coxo, já coloca outra questão. É denominado o odd number, isto é, o ímpar, devido ao seu aleijão. Os números pares estão ligados a tudo o que é criado. O ímpar pertence ao espírito, ao uno. Hefesto é o deus da iniciação e do espiritual. Não é um deus das claridades hiperboreanas, como Apolo, mas habita, isto sim, as obscuridades sob o monte Etna, onde estão suas forjas e seus fogos. Simboliza, portanto, um princípio criativo do inconsciente, uma luz noturna, a lumen nature, como mais tarde diriam os alquimistas. Seus fogos são, pois, diversos dos fogos de Apolo, ou mesmo do fogo de Prometeu, que representa a própria luz da consciência, ou, como diríamos psicologicamente, o ego. Os fogos de Hefesto simbolizam uma nova consciência que brota do inconsciente, centelhas e fagulhas intuitivas que norteiam o ego consciente em novas direções, relativizando-o, removendo-o de sua onipotência. No domínio da luz hefestiana estão os sonhos, as fantasias e devaneios que, quando corretamente percebidos e integrados, alterarão a unilateralidade da atitude consciente. Daí ser Hefesto o senhor da técnica. Aristóteles definiu a técnica como sendo agir como a natureza age. É, portanto, um processo mimético da natureza, que é elevada, entretanto, à categoria de símbolo.
é a característica simbólica do ser humano consciente, o que levou Cassirer a defini-lo como homos simbólicos. O caráter sem pai de Hefesto o coloca, como já mencionamos, em condição de marginalização no Olimpo, regido por Zeus, o pai de deuses e de homens. Entretanto, esta condição periférica, embora inicialmente neurótica, pode levar a processos criativos e de desenvolvimento da consciência, já que a tradição e a cultura, cujo portador é o pai, têm aspectos ambíguos, sendo tanto de estruturação como de repressão. O ciclo mítico de Hefesto nos relata que o deus, ao cair do Olimpo, rejeitado por seus pais por sua feiura, de acordo com uma variante, vem a cair no oceano, onde é recolhido pelas ninfas Tétis e Eurínome. No fundo do mar, passa 9 anos, sendo educado pelas ninfas em local cálido e abrigado, chamado Mucos, que em grego quer dizer local sagrado, mais íntimo, o lugar das mulheres na casa. Neste lugar feminino, o deus irá aprender as artes da ourivesaria mais sutil, bem como a arte mágica de ferreiro. Encontramos aqui Hefesto em seu lugar predileto, longe das alturas olimpianas dominadas pelo masculino, cercado pelas intimidades do arquétipo da Grande Mãe, o oceano, as ninfas, onde se dá o ciclo mágico iniciático regido pelo número 9, símbolo da completude da criação na mitologia grega. Lembramos a importância simbólica das 9 musas. Na verdade, a criatividade aqui tem papel nuclear no mito de Hefesto, pois demonstra os aspectos positivos do arquétipo da Grande Mãe. Em seus domínios, onde aparecem as águas do oceano, as ninfas, o local feminino oculto debaixo d'água, é lá que Hefesto terá sua iniciação. Pela criatividade, a personalidade hefestiana elaborará sua libido introvertida, não adaptada ao padrão cultural vigente, determinado pelo arquétipo do pai, Zeus. Essa situação iniciática é arquetípica e acontece frequentemente em análise. Daí o analista junguiano procurar propiciar técnicas, técne, ou artes expressivas para seus pacientes. As abordagens interpretativas pertencem ao domínio do logos, da palavra ou do pai. As artes expressivas são da esfera da mãe, do jogo e da criança. E neste contexto simbólico se situa Hefesto, a criança polimorfo criativa. Talvez Freud procurasse esta criança ao falar da criança polimorfo perversa, personificação da busca incessante da gratificação libidinal. Jung, ao contrário, procura na criança mais um arquétipo, o arquétipo da criança, a futuridade per se, o vir a ser permanente, um dos mais importantes símbolos do si mesmo, a criatividade personificada por Hefesto. Hefesto irá aparecer no episódio mítico em que Prometeu é atado a Penedia por uma punição de Zeus por ter roubado o fogo divino. Em Prometeu acorrentado, de Ésquilo, percebemos a nítida contraposição de Prometeu, o portador do fogo, dá para a consciência egóica, e Hefesto, que é puro como o próprio fogo, como comenta Querene. O deus dos nós ata agora o herói que se opõe à ordem cósmica, por promover a consciência humana representada pelo fogo. Esta fixação punitiva do princípio da consciência no rochedo, por ordem de Zeus, não parece paradoxal para Hefesto, sendo ele o senhor da técne e também o único deus que trabalha? A libido psíquica, aqui simbolizada pelo fogo, deve permanecer no inconsciente, nos domínios dos deuses, e não a serviço do ego. Tal parece ser a culpa de Prometeu.
Na verdade, Hefesto é o senhor das forjas e dos fogos do inconsciente. Sua operosidade é o da imaginação e da fantasia, e não a da força repetitiva e compulsiva da tradição consciente. Hefesto representa mesmo a transição da natureza e da cultura pela atividade simbólica. Tal acontece quando elabora o famoso escudo de Aquiles, no qual está representada toda a beleza do cosmos. E o mais típico exemplo de sua técnica é Pandora. Pandora, criada por Hefesto a partir do barro, recebe dele vida pelo seu sopro quente. É, na verdade, um artefato, uma imitação de mulher, mas tão perfeita que pode ser considerada uma representação do próprio princípio feminino. Seus epítetos mostram estas qualidades. É chamada Anisodora, a rica em presentes, um atributo da própria Grande Mãe Terra. Como criação hefestiana, Pandora personifica a transição entre natureza e cultura que o ato simbólico representa. Os opostos da essência humana, natureza e cultura, são assim elaborados num sintema, que não é uma síntese, no sentido hegeliano, pois não postula uma nova tese na cadeia infindável e insolúvel de opostos que exigem continuamente um terceiro. Este terceiro aqui produzido diz mais respeito à chamada função transcendente, atividade simbólica do arquétipo central do si mesmo, através da criatividade e do princípio arquetípico personificado por Hefesto.